Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos corrigir as atividades da aula passada e vamos fazer mais atividades ainda. Vamos lá? Então, pessoal, na aula passada eu solicitei que vocês fizessem as atividades número 6 até a 10 da página 85, né? Então agora nós vamos fazer aqui as correções dessas atividades. Número 6 fala o seguinte, ó. Em duas das luas de Saturno, Encelado e Titã, pode haver vida microbiana, né, ou microscópica, segundo alguns estudos realizados pela NASA. Quais são as principais diferenças que podem apontar entre Encelado e Titã? Encelado, gente, apresenta um oceano congelado na superfície e uma parte líquida no seu interior, tá? Enquanto em Titã possui baixas temperaturas e ele possui oceano líquido, mas é formado por metano e etano, tá? Que são alguns compostos, né? Que se por acaso houver vida, né, no caso em Titã, seria uma vida totalmente diferente de tudo aquilo que nós estamos aí acostumados, né? Porque vai ser baseado em metano e etano, né? E não vai surgir na água, né? Vai surgir nesses compostos. Questão número 7 pergunta o seguinte, ó. O primeiro ambiente extraterrestre alcançado pelos humanos foi a Lua, em 1969. Após essa primeira conquista, muitos outros astronautas participantes das missões Apollo estiveram em solo lunar. Por que conseguimos pousar na Lua, mas não em Marte, gente? Olha, o principal problema hoje de se pousar em Marte é a distância. A distância entre a Terra e a Lua é muito menor do que a distância entre a Terra e Marte, por exemplo, né? Olha aqui, ó, vou falar em números para vocês. A distância até a Lua é de 384 mil quilômetros. Então a Lua está aí aproximadamente 384 mil quilômetros da Terra. E Marte está a 226 milhões de quilômetros da Terra. E atualmente não há tecnologia que permita, né, essa viagem tão longa, tá? Mas Marte é sim um dos futuros destinos da humanidade, tá, gente? Isso do material aqui não consta, mas Marte é um planeta bem interessante. É um planeta capaz de repente, abrigar uma forma de vida, né, unicelular ou talvez até pluricelular em algumas regiões, né? E Marte é sim um planeta muito interessante e o ser humano quer em breve pôr os pés em Marte, tá? Em breve. Agora, um outro desafio, além da distância, que é o principal, né, é a distância, Marte tem outras condições muito interessantes. Né? Que condições são essas? Interessantes não. Na verdade, essas condições não são interessantes, né? Elas são tão adversas, né, que acaba prejudicando a ida até Marte. Por exemplo, vocês perceberam que todas as vezes que o ser humano envia rovers, envia robôs para Marte, eles criam um monte bem que eu vou explicar para vocês, um monte de artefatos para pousar em Marte. Observe o seguinte, gente, o que acontece? Marte é um planeta diferente da Terra. Vou riscar aqui e falar que esse aqui é o planeta Terra, tá? O que acontece? O planeta Terra tem uma atmosfera muito bem definida, né? Aqui tem uma atmosfera muito bem definida, tá? E essa atmosfera, por exemplo, quando você quer mandar um objeto para o espaço, por exemplo, o homem mesmo à Lua, manda o homem para a Lua, o homem volta, quando ele volta aqui, ó, ele faz a reentrada aqui, né, para poder pousar na Terra, né? E o que vai acontecer aqui? Quando esse objeto que está entrando ou fazendo a reentrada no planeta, ele bate no ar e o ar da Terra é um ar mais denso.
é 81 vezes mais denso que o ar de Marte. Então esse ar consegue frear esse objeto que está entrando na atmosfera terrestre. Agora vamos pensar em Marte. Vamos supor que seja Marte. Ó. Esse aqui seja o planeta vermelho, né? Que é Marte. Tá? O que acontece? Marte tem uma atmosfera, mas é uma atmosferinha muito rarefeita. 81 vezes mais rarefeita que a atmosfera terrestre. Então, quando aqui da Terra a gente manda um objeto para Marte, e esse objeto faz a reentrada aqui em Marte, para poder pousar em Marte, o que vai acontecer? Marte tem uma atmosfera muito rarefeita, não consegue desacelerar o objeto. Então, o que acontece nesse caso? É uma atmosfera que não pode ser desprezível, desconsiderada. É uma atmosfera, assim, que tem uma certa resistência. Então, se você não colocar blindagem, o que você está mandando para Marte vai acabar incinerado e vai acabar se despedaçando na entrada do planeta, né? Mas Marte não tem uma atmosfera suficiente para abrir um paraquedas e frear o objeto até a superfície. Então, os seres humanos acabam criando formas bem adversas para conseguir pousar um rover ou alguma coisa com tecnologia em Marte. Então, além da distância, que é o principal motivo hoje de não termos mandado pessoas para Marte, tem essa questão, né? Que Marte, ele é hoje, na minha opinião, o planeta mais difícil de se pousar. Se você pega, por exemplo, Vênus. Vênus tem uma atmosfera muito densa, então qualquer paraquedas consegue abrir. Então é fácil pousar em Vênus. O problema em Vênus é a temperatura, né? Então, né? Agora, você pega, por exemplo, Mercúrio. Mercúrio não tem nenhuma atmosfera. Então você não precisa de blindagem, porque blindagem pesa, né? Então acaba que você pode desprezar a blindagem. Agora Marte não tem nenhum nem outro, né? Quer dizer, na verdade ele tem os dois. Ele tem uma atmosfera muito rarefeita, mas que não pode ser desprezada. E ao mesmo tempo é tão rarefeita que não consegue frear o suficiente os objetos para chegar na superfície. Vou deixar aqui em anexo agora, vou deixar passando aí na tela um vídeo de um dos robôs que foram mandados para Marte, para vocês terem a ideia aí de como que é feito esse processo. Eles criam formas mirabolantes mesmo para conseguir pousar em Marte. Fique agora com um dos vídeos, né, que vai mostrar para vocês aí um dos rovers enviados. É bem interessante, assista.
Bom, fazendo aqui a questão número 8, nós temos, o astrofísico e astrobiólogo Carl Sagan certa vez afirmou que somos feitos de poeira das estrelas. Com base nesses conceitos, com base nesses conceitos estudados, no presente capítulo, como nos capítulos anteriores, explique como podemos considerar essa afirmação correta. Basicamente, o que nós temos, gente? Carl Sagan disse, nós somos poeira das estrelas. Ele estava errado? Não, ele estava certo. Por quê? Porque o hidrogênio é majoritariamente convertido em hélio nas estrelas. Poucas estrelas supermassivas convertem esse hélio em outros elementos químicos. Tá? Então há conversão em outros elementos químicos. E quando há uma supernova, uma explosão estelar gigantesca, colossal, é formado todos os outros elementos mais pesados da tabela periódica, como chumbo, cobre, cálcio, ferro, né? Então todos esses elementos químicos são formados a partir de explosões de estrelas, que são restos de estrelas. Então, de fato, nós somos feitos de poeira das estrelas, tá? Então tá respondido aí a questão número 8. Qualquer coisa que você responda nesse sentido, tá ok. Questão número 9 falando assim, em relação ao que foi abordado neste capítulo, sobre as estrelas, responda. A letra A, qual a principal componente das estrelas? Gente, o principal componente das estrelas é o hidrogênio, que é, na maioria das vezes, né, em quase todas as estrelas, porque quase todas as estrelas do universo são estrelas pequenininhas, né? Do tamanho do Sol para menos, né? Na verdade, a maioria delas é até menor do que o Sol. Então, a maioria delas é feita de hidrogênio e esse hidrogênio é constantemente convertido em hélio, tudo bem? Por que os gases das estrelas não se espalham pelo espaço? É muito simples, gente, pela atração gravitacional, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui como isso acontece, ó. Deixa eu apagar a luz aqui. Pensa no seguinte, ó. É o mesmo processo que acontece lá numa nebulosa, por exemplo. Você tem vários aqui, ó. Vários hidrogênios espalhados pelo universo. O que vai acontecer? Esses hidrogênios vão começar a se atrair mutuamente, né, para o centro. Ou seja, eles vão formando o quê? Esferas cada vez maiores. E se você pegar uma estrela, por exemplo, que tem formato esférico, em todos os pontos dessa estrela, né, os objetos são puxados para o centro dela, onde nós chamamos de centro de gravidade. Tá? Ou seja, é aonde fica ali o ponto onde tudo é atraído, é o ponto de gravidade dessa estrela. Tá? Então, o que permite que esses gases não se espalhem pelo espaço é nada mais do que a gravidade. Tudo bem? Por último, explique sucintamente o que são estrelas de nêutrons e buracos negros. Gente, tanto as estrelas de nêutrons quanto os buracos negros são estágios finais, né, de estrelas muito massivas. Tá? Então, são estágios finais de estrelas muito massivas. Mas existe uma diferença muito grande. A estrela de nêutron, ela roda muito rápido, ela gira muito rápido, liberando muita, o que nós chamamos de pulsar, liberando pulsos, né, de luz e energia. E já o buraco negro uma sobra de estrela estritamente densa, né, onde nada escapa da atração gravitacional desse corpo celeste. Nada escapa, nem mesmo a própria luz. Tá? A luz que chega próxima de um buraco negro, ela é capturada, né, pela zona gravitacional e ela não consegue sair. Por isso que ele é chamado buraco negro, porque ele não reflete nada. Né? Ele absorve toda a luz, então não reflete nada. Por isso que ele é chamado de buraco negro. Tudo bem? Então, pessoal, veja só. Nós vamos aqui para a última fase aqui da nossa aula, que é corrigir os dois exercícios que eu passei na aula passada, que é o número 1 e o número 2 da página 99, tá? Ó, leia o texto a seguir e assinale V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Uma pessoa foi numa festa de aniversário na casa de um amigo. Para isso, acessou o quilômetro 34 da estrada SP-55. Então, pus aqui o nome da estrada, SP-55 é só o nome da estrada. E ele disse que ele acessou a estrada, então ele entrou aqui na estrada no quilômetro 34. Né? Então, vou colocar aqui em quilômetros a escala dessa estrada. Tá? Então, ele entrou aqui no quilômetro 34.
No entanto, depois de ter dirigido 23 quilômetros, percebeu que havia esquecido o presente. Então pensa, ele entrou na estrada no quilômetro 34, né? E ele dirigiu por 23 quilômetros. Então ele foi parar aqui no quilômetro 57, ó. Então ele veio até o quilômetro 57 e percebeu que não havia comprado o presente. Porque, ó, ele dirigiu 23 quilômetros e percebeu que havia esquecido o presente. Então parou em um posto na estrada e comprou um novo presente. Então o nosso posto está aqui, ó, no quilômetro... Está aqui o nosso posto, no quilômetro 57. Tá? Comprou um novo presente, seguiu por mais 20 quilômetros, o que foi até a posição de número 77. Então ele foi até aqui, né? Até o quilômetro 77, aonde chegou no seu destino, que ele saiu da estrada. Então pronto, gente, nós temos aqui a definição aí do que aconteceu. Ele entrou aqui na estrada no quilômetro 34, andou até o quilômetro 57, né? Porque ele andou 23 quilômetros, tá? E depois andou mais 20, né? Chegando no destino. Então aqui é o destino, ó. E aqui é onde ele entrou, né? Que é a entrada. Ele entrou aqui no quilômetro 34. Tudo bem? Beleza, aí vem falando algumas afirmações. Ó. Letra A. O local da festa localiza-se no quilômetro 77. Então, primeira afirmativa, ó, onde é o destino dele é no quilômetro 77. Não é verdadeiro, tá? A letra B. O deslocamento e espaço percorrido correspondem a 43 quilômetros. Sim, ele deslocou de 34 a 77, então ele deslocou o total de 43 quilômetros, é verdadeiro. A letra C, a pessoa parou para comprar o presente no quilômetro 23. Não, ele parou no quilômetro o quê? 57. Tá? Ele andou por 23, mas parou no quilômetro 57 e não no 23. Então aqui é falso, terceira. Tá? E a letra D, o posto da estrada localiza no quilômetro 57. O posto está aqui, ó. Ele localiza-se sim no quilômetro 57, então é verdadeiro. Então fica VVFV. Tudo bem? Isso é a questão número 1, né? Tá aqui a questão número 1. E agora nós vamos fazer aqui a questão de número 2, né? Ele fala o seguinte na questão número 2, ó. Leia o texto a seguir e faça a soma das afirmativas verdadeiras. Um posto está localizado no quilômetro 300 e uma família em viagem sai de lá às 17 horas. Então eu vou desenhar aqui para vocês o nosso trajeto e eu já volto aqui rapidinho. Então aqui, gente, fiz o desenho, tá? E estou aqui ilustrando para vocês. Ele entrou aqui no quilômetro 300, né? Às 17 horas, tá? E ele foi chegar lá em São Paulo no quilômetro 418 às 19 horas. Tudo bem? Então, vamos analisar as nossas alternativas. Primeiro, o deslocamento realizado pela família foi de 118 km. O nosso deslocamento, ΔS, é o espaço final menos o espaço inicial. Lembra? Falei isso na aula passada. O espaço final ele chegou aonde? 418. Menos o inicial, que é 300. Obviamente, então, que ele percorreu aqui um espaço de 118 quilômetros. Ok? Então, pode marcar a primeira questão aí. A primeira, né? A1. É 1, né? A1, pode marcar ela, tá? A 11 fala o seguinte, o deslocamento realizado pela família foi de menos 118. Não foi, que é o final menos inicial, ó. É aqui, ó, 418 menos 300. Então, foi 118 positivo, tá? Então, a 11 não marca ela, tá? Depois fala, o tempo gasto para percorrer o percurso foi de 2 horas. O tempo gasto, ó, é o nosso ΔT. Então, esse aqui é qual? É 101, né? Então, aqui, ó, 101. Você vai marcar ela ou não. O nosso tempo é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final que eu cheguei lá. Que horas que eu cheguei lá? 19 horas. Menos. Eu saí que horas? 17 horas. É o inicial, né? Então, meu tempo aí foi de 2 horas. Então, verdadeiro marca aí a 101 também.
E vamos para a última, que é a 1001, né? 1001. O que a 1001 fala? A velocidade média é de 59 km por hora. Gente, embora eu tenha feito uma pausa de meia hora, isso não interfere em nada, tá? No nosso cálculo. Nós só vamos fazer o seguinte, ó. Se eu quero saber a velocidade média, ó, só substituir na fórmula. ΔS sobre ΔT. ΔS aqui é quanto? 118. E o nosso ΔT, que é 2, o que me dá, então, 59 km por hora. Então, o que faz, então, você marque a... Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Então, o que você faz, então? Marca 1, marca 101 e marca 1001. Somando as três, você tem o total de 1103. É a somatória. No seu quadrinho aí, coloca 1103. Tudo bem? Agora, vamos para as atividades para casa, né? Para o nosso feriado aí, né? Para casa. Não se preocupe, vou passar só o necessário, tá, gente? Não vou passar nada exorbitante, tá? Vocês vão fazer para mim aí as atividades do 1 ao 5. Atividades 1 ao 5 das páginas 100 e 101, tá? Isso aqui é mesmo, gente, só o básico aqui para vocês estarem praticando esse conhecimento em casa, tá? Então, façam para mim do 1 ao 5 da página 100 e 101. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, eu estou aqui no WhatsApp em tempo integral para ajudá-los no que for preciso, tudo bem? Bom final de semana a todos, bom feriado e até semana que vem. Um abraço.